Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário e que explora o potencial dos convidados do Vejam Só. Um programa que já existe há mais de 20 anos, atualmente exibido de segunda a quinta-feira na forma de debates, que era a forma original do programa, e às sextas-feiras uma entrevista para a gente poder extrair o melhor dos debatedores, né? E hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto para o qual muita gente nem sabia que existia, né? Nunca prestou atenção, né? Um assunto para o qual muita gente nunca prestou atenção. O apóstolo Paulo usa inúmeras vezes a expressão em Cristo nas suas cartas. E a gente passa por cima, mas os teólogos não passam. E eles cunharam uma frase que assusta muito crente: união mística do crente com Cristo, do Cristo com o crente. O que é isso? E como é que isso funciona? Quais são as implicações práticas no dia a dia? Essa união mística com Cristo me torna parecido com Cristo? Eu não tenho que fazer, concessões na minha vida conscientemente, porque essa união vai fabricar essas coisas? Enfim. E que história é essa de ter coisa mística na vida do crente? Isso não é coisa de esotérico? Pois é. Para falar disso e muito mais, está conosco o professor do Instituto de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Andrew Jumper, o reverendo João Paulo Tomás de Aquino. Paz e graça, tudo bem, pastor? Graça e paz, meu caro. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Pastor, o senhor é pastor de igreja local também, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana JMC na cidade de Jandira. E onde fica? Fica na rua José Manuel da Conceição, número 2, bem no centro da cidade. Muito legal. Esse nome é um nome muito importante, né? É o nome de um padre que se converteu ao Evangelho e que tinha muitas paróquias espalhadas pelas fazendas do interior de São Paulo. E na região de Brotas, por exemplo, e ele passava pelas suas antigas capelas, né? Depois de convertido, pregando o evangelho lá, e muita gente o recebia como padre ainda, né? Foi o primeiro pastor brasileiro, de fato, nascido no Brasil, o primeiro pastor brasileiro, né? Depois de ser padre, foi ordenado pastor. Então, José Manuel da Conceição, pessoa bem importante na nossa história. Fundamental. E eu quando passei fui fazer um passeiozinho lá em Brotas, né? E passei pela Igreja Presbiteriana e tem um memorial lá, que foi onde eu tomei contato com detalhes da vida do José Manuel da Conceição. Uma vida, assim, riquíssima de exemplos, tanto positivos como negativos. Negativos no sentido de a igreja da época não soube, não pôde, ou dar o devido valor àquele homem, principalmente no final da sua vida, né? E isso nos alerta de forma muito veemente para que não cometamos a mesma injustiça. Perfeito. A mesma injustiça com os homens de Deus que vão envelhecendo e que dedicaram a sua vida. O seu pai é um exemplo. Exato. Né? O reverendo Tomás de Aquino foi meu pastor na minha tenra juventude, lá na Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, né? Isso. E tenho, assim, muita saudade, um pregador extraordinário. E eu fico sempre muito feliz de recebê-lo, reverendo, porque eu vejo que ele deixou uma herança riquíssima na vida do irmão. Muito obrigado. Como é que ele vai? Ele está muito bem, morando lá no interior de São Paulo, perto da mãe dele. Tá bem, graças a Deus. Ele, minha mãe, todos bem, graças a Deus. Que lugar ele mora? Ele mora em Birigui. Ah, Birigui. Birigui. O moço, Birigui. Voltou às origens, né? Que maravilha. Isso. Muito bom. Ósculo santo, então, para o reverendo Tomás de Aquino, que empresta sempre o filho dele para tirar nossas dúvidas aqui. Antes de continuar, eu vou já pôr no ar a nossa enquete e chamar a atenção dos irmãos e irmãs que assistem à gravação do programa. E se você não sabia disso, está assistindo a exibição do programa, toda vez que a gente grava, a gravação é exibida em tempo real
pelas nossas redes sociais, mas é no YouTube. Então, se você estiver assistindo e quiser formular uma pergunta ou fazer um comentário ao nosso entrevistado, é só mandar pelas nossas redes sociais, que a Angélica me alerta aqui e eu leio a sua pergunta ou o seu comentário, como se o programa estivesse sendo ao vivo, tá bom? A enquete é a seguinte, vamos lá. A frase "estar em Cristo" afeta conscientemente seu dia a dia em qual grau? Vou explicar. É o grau elevado ou o grau baixo, né? Você tem consciência de que está em Cristo? E isso tem qual impacto no seu dia a dia, na sua vida? Ou você só se lembra disso quando alguém te alerta, principalmente na igreja, né? O pastor. Porque quando a gente lê, a gente não... Na Bíblia, isso normalmente não salta aos olhos. Ao final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da nossa enquete. Tá bom? Vamos lá. O reverendo João Paulo Tomás... Você é doutor já? Graças a Deus. Doutor João Paulo Tomás Aquino escreveu esse livro, acabou de lançar, né? Que é uma abordagem bíblica, teológica, histórica, prática e atualizada à mais importante das doutrinas, união com Cristo, e que ele chama de a mais importante das doutrinas. Mas a mais importante não é a doutrina da salvação, reverendo? A gente poderia dizer que a salvação é a união com Cristo, né? Qual foi o problema da queda? O problema foi distanciamento de Deus. O nosso pecado fez separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Qual é a solução, portanto? É a união com Deus. E quando a gente fala de união com Cristo, ela fala exatamente disso. Cristo é a pessoa da Trindade que nos une à Trindade. Eu até faço uma pequena distinção entre união com Cristo e união mística, guardando o termo união mística para essa união com o Deus triuno, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a salvação é a união com Cristo, embora a gente normalmente não fale nesses termos. Bom, vamos pôr os pingos nos is, então. Porque a nossa audiência não é composta apenas de pastores, claro, e muito menos só de teólogos, né? Por que a palavra mística? A palavra mística, para o crente comum, é uma palavra que assusta, principalmente aqueles que vieram de práticas esotéricas ou até coisa pior, né? Feitiçaria, etc. Que é um contingente bastante elevado de crentes em Cristo que passaram por coisas assim esquisitas, né? E quando vem para o Evangelho é leitura da palavra, é algo mais racional. Aí se usa a palavra mística, assusta. Assusta mesmo e talvez seja proposital. Eu acho que a ideia é um pouco resgatar o fato de que a nossa fé é uma fé sobrenatural. Nós cremos num Deus sobrenatural, nós cremos num mundo sobrenatural. A realidade espiritual é mais verdadeira do que a realidade material. Então, quando nós falamos de união mística, algumas coisas estão implícitas nessa expressão. Número 1, é uma união sobrenatural. É a união do nosso espírito com o Espírito de Deus. É a união nossa com o próprio Deus. E por meio dessa união, Deus transfere virtudes para nós de maneira sobrenatural. Então, ela é mística nesse sentido de sobrenatural mesmo. Um outro sentido que ela é mística é no sentido de misteriosa. Então, a expressão mística também tem o significado de algo que é misterioso que a gente não consegue compreender por completo. A Bíblia fala muito sobre a nossa união com Deus. Mas a Bíblia fala coisas, por exemplo, Pedro diz de nós nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. O que é isso? A gente nunca vai entender toda a profundidade disso. Como é que nós nos tornamos um com Deus? No entanto, nós nunca nos tornamos deuses. Somos um com Deus, mas continuamos sendo criaturas. No entanto, recebemos dele grande virtude, grandes bênçãos. Então, a expressão mística é a expressão que melhor retrata toda essa profundidade e abrangência da nossa união com Deus.
Você vai ter que depois explicar titi por titi. Vamos começar fazendo o seguinte. O senhor Jesus, você falou de Trindade, já começa, você está vendo que é um assunto complicado. Né? O senhor Jesus disse assim, que quem o amasse guardaria os seus mandamentos, está lá em João 14, se não me engano, e ele e o Pai, o Filho e o Pai, fariam nessa pessoa morada. Né? Tanto é que a gente reduz isso, às vezes é uma linguagem até meio infantil, né? Receber Cristo no coração e tal. Né? É a ideia de que o Pai e o Filho vêm fazer morada. Mas não é o Espírito que faz morada? Como é que é essa história? Então, é lindo, não é? Onde está uma pessoa da Trindade, as três pessoas estão. Deus é um. Nós cremos não apenas na multiplicidade de pessoas em Deus, mas nós cremos na unidade de Deus. Deus é um e é três ao mesmo tempo. Três pessoas e uma só natureza. Então, onde está o Espírito, o Pai e o Filho também estão. Então, a verdade é que Cristo habita em nós por meio do Espírito. E o Cristo que habita em nós por meio do Espírito, ele mesmo disse, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. A expressão morada é uma das expressões prediletas do apóstolo João. Então ele usa muito essa expressão, tanto no seu evangelho, quanto na primeira carta, quanto em Apocalipse. Embora às vezes com uma pequena diferença, a gente consegue ver isso melhor no grego do que no português, porque no português eles mudam às vezes a palavra que está sendo traduzida. Mas, por exemplo, a expressão perseverança vem da mesma expressão morada. E isso é tão importante no Apocalipse. As moradas do Pai, que João fala ali em João 14, não é? Eu fui preparar um lugar, eu fui preparar uma morada para vocês. Essa morada não é só um lugar no céu onde nós vamos viver, mas essa morada tem a ver com essa habitação de Cristo em nós. João retrata para a gente, lá em João 17, não é? Jesus dizendo, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, olha o padrão que Jesus apresentou, assim como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, que eles estejam em nós. Olha o nível de união que nós temos com Deus. Cristo nos chama para participar dessa união que existe entre as pessoas da Trindade. E nós temos o privilégio de alguma forma misteriosa, fazermos parte dessa união bendita. Então, o irmão mencionou o apóstolo João, né? O apóstolo Paulo gosta muito da expressão estar em Cristo, ou em Cristo. Ele usa isso adoidado. Sim. Né? Ele está falando dessa união? Está falando dessa união. É lindo, né? Porque cada autor bíblico tem o seu linguajar. Às vezes, para falar de uma mesma doutrina, eles usam um linguajar diferente. E Paulo ama a expressão em Cristo. Em Cristo, literalmente, aparece mais de 70 vezes. Aí, se você juntar nele e em quem, sobe para mais de 100 e tantas vezes. Tudo para Paulo acontece em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo. Nós somos adotados como filhos em Cristo. Nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo em Cristo. Nós já ressuscitamos e habitamos nos lugares celestiais em Cristo. Nós fomos crucificados em Cristo. Então, tudo que aconteceu com Cristo se torna nosso, porque nós fomos unidos a Cristo. Aliás, existe uma coisa linda aqui. Por que a doutrina da justificação é justa? Porque, veja, se alguém comete um crime, não é justo que uma outra pessoa vá presa no lugar do criminoso. Então, por que a nossa justificação é justa? Se nós é que pecamos e Cristo é o perfeito, por que ele pode pagar no nosso lugar? Porque ele se uniu a nós. É a união com Cristo que torna a nossa justificação justa. Assim, por estarmos em Cristo, é possível dizer, eu paguei pelos meus pecados, em Cristo. Eu fui crucificado pelos meus pecados, em Cristo. É claro que isso não é mérito meu. Foi tudo o Salvador, foi tudo Cristo. Mas Cristo, ele faz de tal forma
que ao ter toda a narrativa da sua vida, ao viver tudo que ele viveu e ao se tornar um conosco, todo o crédito do que ele fez passa a ser por direito nosso, por direito de união, por direito de quem é um com ele. E como é que se dá essa união? Essa união aconteceu na eternidade. Então, do ponto de vista objetivo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo. Existe um sentido lindo e maravilhoso que Deus nunca nos viu à parte de Cristo, sem Cristo. O crente foi concebido por Deus na eternidade em Cristo. Ele foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo. No entanto, num determinado momento da nossa vida, a gente que era ímpio, andava longe de Deus, de repente a gente ouve o Evangelho. E quando a gente ouve o Evangelho, o Espírito Santo conecta a gente com Cristo. O Espírito Santo faz essa união com Cristo. Outro nome que a gente dá para isso é regeneração. O Espírito Santo coloca vida dentro da gente já por meio de Cristo, já por meio dessa união com Cristo. Ele nos uniu a Cristo, então essa vida vem para nós. E porque ele implantou vida, a gente responde: eu aceito o Evangelho, eu aceito Cristo, eu quero saber mais de Cristo, eu amo a palavra de Deus. Então a gente passa a demonstrar essa vida. Mas por que a gente demonstra essa vida? Porque a gente foi conectado à videira. Se a gente não tivesse sido conectado à videira verdadeira, para usar uma outra expressão de João, não é? Se a gente não tivesse sido conectado à videira verdadeira, nunca haveria vida dentro de nós para nós podermos amar o Senhor Deus, amar o Senhor Jesus Cristo, amar o Senhor Espírito Santo. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro e nos uniu a Cristo. Então nós respondemos a uma obra que Deus faz. Essa é a parte humana, né? A gente responde aquilo que Deus faz. Então, não sou eu que me ligo a Cristo, é Cristo que se liga a mim. Essa é a ideia. Deus me ligou a Cristo lá na eternidade passada, quando eu nem existia. Deus já me elegeu em Cristo, ele já me conectou com Cristo. Então, a minha conversão é uma resposta àquilo que Deus fez lá na eternidade. E, de novo, a conexão objetiva, a união objetiva aconteceu na eternidade. A união subjetiva acontece no momento da minha conversão. Mas durante a obra de Cristo e a vida de Cristo, eu já estava conectado em Cristo, eu já estava em Cristo. Por isso que tudo que ele fez vale para mim, vale como crédito para mim. Porque na eternidade, o Pai já me havia dado para o Filho, não é isso que o Filho fala, não é? Aqueles que o Pai me deu, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Essa dádiva, esse presente, essas pessoas que o Pai deu para o Filho, elas já estavam no Filho durante a vida de Cristo Jesus. E é por isso, então, que Jesus diz assim, quem crê em mim fará obras maiores do que as que eu fiz, né? Porque eu vou para junto do Pai. Já que estamos unidos a Ele, então o que vale para Ele, vale para nós. Isso. Paulo chega ao ponto de dizer: eu preencho no meu corpo o que falta das aflições de Cristo. Fala assim: como assim, Paulo? Você exagerou, mas não pode ser, porque é Bíblia. Ele está inspirado pelo Espírito Santo ao falar isso. Por que Paulo está falando isso, então? Que ele preenche, ele completa o que estava faltando das aflições de Cristo, por causa da nossa união com Cristo. Quando a igreja sofre, Cristo está sofrendo. Isso acontece de maneira clara, isso fica claro, quando Jesus chega para Paulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja. Mas perseguir a igreja é perseguir Cristo, porque existe essa identificação, essa participação, essa união. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente desenvolve ministério, é Cristo que está desenvolvendo o ministério através de nós. Mas se é assim, reverendo, por que a gente continua fazendo o que não deve? Então, essa é a tristeza da vida cristã, né? Nós estamos unidos a Cristo, já estamos, mas ainda não completamente, para usar a expressão da escatologia bíblica e reformada, né? Nós já estamos unidos a Cristo, Cristo já vive em nós. Aliás, Paulo fala isso também, né? Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós já estamos em Cristo,
mas nós ainda falhamos, porque nós ainda existe parte do velho homem em nós, ainda existe carne, o conceito, né, que Paulo usa, ainda existe carne em nós. Mas um dia, isso é João que fala na 1 de João capítulo 3, um dia nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então um dia essa união vai se tornar total e completa. Nós seremos completamente filhos de Deus, não só por direito, como já somos, mas seremos também no caráter. Nós seremos totalmente transformados porque seremos unidos de maneira perfeita a Ele. Por isso que Pedro fala que somos coparticipantes da natureza de Deus? Coparticipantes da natureza divina, exatamente isso. E aí ele continua, para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas vivamos no presente século, não é? Então essa semelhança à natureza de Deus tem a ver com essa transferência de santidade que já está ocorrendo em nós. Nós já somos santos. Paulo trata dos crentes como santos. No entanto, como nós ainda estamos vivendo no mundo nesse momento de já e ainda não, nós somos santos que têm que perseguir a santidade. Então, aí é que entra a confusão. Vamos lá. Essa união mística, ou o senhor faz uma diferenciação que eu ainda não captei, melhor a gente voltar lá. O senhor fala, eu diferencio a união mística da união... Com Cristo. Com Cristo. Isso. A diferença é mais técnica. A Bíblia fala muitas vezes do estar em Cristo. E quando a Bíblia está falando em Cristo, está falando da nossa união com Cristo. Mas a nossa união com Cristo nos leva à união com o Pai e com o Espírito. Então, a união com Cristo, ela gera a união mística, que seria a nossa união com a Trindade. Eu entendi. É mais detalhado. Ok. Mas essa realidade que o irmão acabou de descrever, ela ocorre no nosso espírito, não no nosso corpo. Onde eu quero chegar? Eu tomo conhecimento e administro essas informações por meio da minha mente, do meu intelecto. Né? Então, por exemplo, eu leio lá em Pedro, que eu sou coparticipante da natureza divina. Eu digo assim, como eu sou? Não. Eu olho para os meus membros, Romanos 7, né? E o que eu vejo lá? Coisas que eu mesmo reprovo, mas que eu faço. Então aí, como o irmão disse, eu preciso conscientemente perseguir a santidade. Decidir, abandonar, renegar as paixões mundanas, né? Que militam contra o espírito, a fim de viver essa natureza divina. Mas isso é uma decisão consciente e racional, que precisa ser renovada o tempo todo, né? Lembrada e por isso a pergunta da enquete, né? Será que a gente se lembra que está em Cristo no dia a dia? Por aí vai. Por que uma coisa que é uma realidade inefável no nosso espírito não é uma realidade no restante do nosso eu? É por esse tempo específico no qual a gente vive. Nós vivemos esse tempo no qual nós ainda não usufruímos todas as bênçãos que Deus prometeu para nós. Nós não vamos usufruir isso enquanto a presente ordem estiver aqui na terra. Não é só na volta de Cristo é que todos os inimigos serão subjugados. A nossa carne, a nossa maldade, quando eu falo de carne, eu estou falando do conceito teológico, não estou falando da nossa materialidade, né? A nossa carne, ela vai estar em nós teremos essa luta contra o velho homem, essa luta contra o pecado que habita em nós até o dia da nossa morte. Mas veja, não é só em espírito que nós estamos ligados a Cristo. A nossa matéria está ligada a Cristo também. Paulo fala em Tessalonicenses, para que quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele, vivamos em união com Cristo. Quer dizer, até os nossos corpos mortos, eles continuam em união com Cristo. É por isso que o dia que a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, porque o corpo do crente, a matéria do crente também, de alguma forma, está ligada a Cristo. E ela também vai ser regenerada, ela também vai ser salva de maneira completa e vai acabar o nosso cativeiro da corrupção, né? O nosso cativeiro da vaidade. Porque Cristo também teve corpo, né? Isso. Na verdade,
esse é um comentário muito importante. Porque o que possibilita a nossa união com Cristo é o fato de que Ele se uniu à nossa natureza. Então, Cristo se une a nós como homem. Ele, sendo 100% Deus, ele acrescenta sobre si uma natureza de 100% homem. Ele não era 50% Deus, 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E agora, então, por causa da encarnação, ele possibilita que nós que somos 100% homens nos tornemos 100% ligados a Deus. Então, Cristo nos liga, a encarnação de Cristo faz com que agora seja possível para homens se tornarem verdadeiramente filhos de Deus. Uma das dúvidas que muita gente tem, incluindo eu, é a seguinte: como eu faço para contactar o meu espírito? Isso aparece muito quando a gente discute a dicotomia ou tricotomia, aquela coisa toda, mas tanto faz se existem 3 partes ou 2 partes, né? Matéria e espírito, ou corpo, alma e espírito. Como é que eu contacto o meu espírito, que é o meu verdadeiro eu, o homem interior? É assim que o irmão entende? Veja, existe um conceito que às vezes alguns falam de dualismo, né? Nós somos dual, ou seja, não existe essa distinção, não existe essa separação, melhor dizendo, distinção existe. Não existe essa separação entre o nosso corpo e a nossa alma. Então, num certo sentido, não tem muito como não conectar a nossa alma. Nós somos a nossa alma. Nós somos, eu acredito só em 2 partes no ser humano, né? Mas nós somos essas 2 partes o tempo todo. Não existe nada que a gente faça só no corpo. Assim como não existe nada que a gente faça hoje em dia só no espírito. Nós somos o tempo todo essas 2 realidades interconectadas. Espera aí, vamos lá. A Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Como é que isso se torna consciente em mim sem a leitura do texto, sem o aprendizado do texto? A Bíblia fala que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, que é um versículo muito importante para aqueles que praticam a oração em línguas espirituais. O Espírito não está, de algum modo, distinto da nossa materialidade? Então, nós precisamos lutar para viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Certo. Isso vai acontecer por meio da musiquinha da criança, é o que sempre nos ajuda, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não muda. A verdade é sempre a mesma. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias e buscar o Senhor em oração se a gente quiser se tornar um crente de qualidade. E aí, então, nós vamos nos tornando mais cheios do Espírito Santo de Deus. Mas veja, tudo que eu faço no meu corpo tem implicações no meu espírito. Tudo que eu faço... E hoje em dia não tem nada que a gente faça sem o corpo, não é verdade? Não tem como a gente viver desincorporadamente. Até a oração é feita por meio da mente. Isso, exatamente. Nós somos o nosso corpo e nós somos uma unidade. Tanto é que quando desfaz a unidade, morre. Nós somos uma unidade de corpo e alma. O senhor é mortalista ou imortalista? O que você quer dizer por isso? A parte imaterial sobrevive à morte do corpo ou ela morre junto e só volta a existir na ressurreição? Veja, morte é separação, certo? Certo. Então, se separou, num certo sentido, o corpo está morto, a alma, num certo sentido, está morta porque está separada do corpo. Agora, ela está num estado de existência consciente na presença de Cristo? Evidentemente. Tá. Mas ela não está completa. Tanto é que o grande momento da nossa salvação é a ressurreição, não é? Então, eu não acredito em sono da alma e não acredito em inexistência da alma. Nós vemos isso em Apocalipse, né? Quando as almas dos mortos estão debaixo do altar, bem conscientes, clamando e ainda pedindo por vingança, né? Apocalipse 6. Legal. Eu gostei da referência ao cântico infantil. Eu me lembro de uma experiência, né? Narram isso, é óbvio. Um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth, visitou, não lembro se foi Yale ou se foi outra universidade americana lá,
Harvard, acho que foi quando ele foi para Harvard, e perguntaram, né, Dr. Calbart, qual é a doutrina bíblica mais importante para o senhor, né? Aí ele cantou lá a musiquinha, né? Cristo me ama, eu bem sei, porque a Bíblia me diz assim, Isso, não é? é isso mesmo, né? Enfim, a gente ensina as crianças a cantar as grandes verdades que são eternas, não é porque o cara é um grande teólogo que a verdade mais básica não seja importante. Claro. Como o irmão diz, né? A união com Cristo é a doutrina mais importante. Eu acredito que sim. Pelo menos em algum sentido. Ela é a doutrina mais importante para a nossa vida cristã. Eu não tenho dúvida que essa é a doutrina mais importante para nós nos tornarmos crentes de maior qualidade. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais a gente não tenha grande qualidade no cristianismo brasileiro, porque a gente desconhece essa doutrina, a gente não pensa a respeito dela. Agora, a Bíblia inteira, o Novo Testamento, de maneira muito clara. A gente não falou ainda das imagens da união com Cristo, né? Vamos falar. Deus é maravilhoso, ele dá várias ilustrações para nós dessa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo como um marido é unido à sua noiva. Nós somos unidos a Cristo como dois amigos são unidos andando juntos, fazendo uma caminhada, como pessoas se alimentando juntas de um banquete, como um enxerto em uma árvore. Assim nós fomos unidos ao nosso Salvador, nós fomos enxertados. Aliás, essa é uma das expressões prediletas de João Calvino. O enxerto em Cristo. Ele fala muito da nossa união com Cristo nesses termos. Nós somos unidos a Cristo como um escravo é unido ao seu Senhor. Somos unidos a Cristo como a Trindade tem uma união entre as pessoas da Trindade, nós somos chamados para partilhar. Nós somos unidos a Cristo como irmãos, se tornam filhos de um mesmo pai, como um filho adotivo se torna irmão do seu irmão biológico e então eles se tornam filhos do mesmo pai. Então, quer dizer, a Bíblia ilustra com muitas imagens para ficar mais fácil da gente entender como que nós somos unidos a Cristo. Então, a Bíblia ensina com doutrina, mas ela também ilustra com várias figuras lindas essa nossa união com Cristo e aplica de maneira prática. Muito, muito bacana isso. Agora, por que o irmão resgatou essa doutrina? Olha só, eu estava no seminário JMC aqui em São Paulo, ano era 2001, 2002, e aí eu aprendi essa doutrina numa aula com o reverendo Heber Carlos de Campos e com o reverendo Hermes Tem Maia. Ambos lidaram com essa doutrina durante o meu curso, e eu me apaixonei por essa doutrina. Então, o meu trabalho de conclusão do curso do seminário, 20 anos atrás, foi a respeito desse assunto. E de lá para cá eu continuei estudando. E assim, depois que eu terminei o livro, eu já descobri tanta coisa linda a respeito dessa doutrina. Então, assim, é um assunto inesgotável. O livro é bem grande, né, reverendo? Deixa eu ver aqui. Ele tem quase 400 páginas. Quase 400 páginas, falando da união com Cristo, né? É um livro, obviamente, teológico, com um embasamento bastante severo, mas o leigo consegue entender perfeitamente. Não precisa ter feito seminário para entender o que está explicado aqui, porque o senhor é professor acima de tudo, né? Então, ele faz a aplicação. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, o ímpio está ligado ao primeiro Adão e o crente está ligado ao segundo Adão, é isso? Perfeito, Heber, perfeito. Lá em Romanos, Paulo usa a expressão em Adão, lá em Romanos 6. Todo ser humano que nasce, ele nasce em Adão e, consequentemente, representado por Adão. E veja, isso não é só porque Adão é o nosso representante legal diante de Deus, mas também porque ele é o nosso pai. Ele é o primeiro da raça e todos nós derivamos de Adão. Então, o que Adão fez, que foi a conquista da maldição, que foi a conquista do pecado, a conquista da escravidão do pecado, o que Adão fez se torna posse de toda a raça humana. E aí a grande bênção é essa, Deus mandou um segundo Adão. E agora, com a vinda desse segundo Adão,
existe a oportunidade, aí é o evangelho, né? Existe a oportunidade para que todos os seres humanos sejam conectados ao segundo Adão. Então, nós deixamos de ser representados pelo primeiro Adão, que conquistou para nós maldição, conquistou tristeza, conquistou pecado, conquistou o inferno, e nós passamos a ser conectados ao segundo Adão, que é aquele que conquistou para nós libertação, é aquele que conquistou para nós bênçãos, ele conquistou para nós comunhão com Deus, união com Deus. Então, é exatamente isso. A doutrina da aliança também está intimamente relacionada com a nossa união com Cristo. Uma pergunta que muita gente faz, né? Pergunta que não tem resposta, né? Aliás, a gente, não sei porquê, fica pensando essas bobagens. Mas muita gente pergunta o seguinte: na queda, né? O homem e a sua esposa viviam de forma muito perfeita, em absoluta harmonia com o universo, né? Aliás, como querem resgatar os esotéricos, né? Antes da queda. Aí a serpente aparece, sei lá eu da onde, muito menos por quê, e propõe à mulher uma experiência nova, que é o comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal e tal. Ela come, mas continua tudo mais ou menos como estava, até que ela oferece ao seu marido, e o marido come. A pergunta que fica é, se ele não tivesse comido o fruto, o que Deus faria com a mulher? Né? Eu não faço ideia. Muito menos eu. A Bíblia realmente não tem essa resposta, mas que Adão era o representante, isso é fato, o Novo Testamento deixa isso claro. A ruptura se dá quando ele come, né? Quando ele desobedece. Aí tem um versículo muito esquisito, lá em Timóteo, que Paulo fala assim, porque Adão não foi enganado, Eva foi enganada. É quando ele proíbe a mulher de ensinar e tal. É porque a mulher foi enganada, mas Adão não foi. Né? Então, Adão fez o que fez, sabendo o que estava fazendo? Então, parece ser uma implicação do texto, embora a ideia do texto é mostrar parte do motivo do destaque masculino. Então, a ideia do texto não é dizer Adão foi mais culpado do que Eva porque ele fez consciente. A ideia do texto não é essa, mas é dizer Eva fez consciente e por isso, esse é um dos motivos, além da criação, essa já era a ideia original, mas esse é um dos motivos pelos quais o homem tem autoridade sobre a mulher. E caberia, então, a Adão coibir a esposa de... O que você fez? Não pode fazer isso, não. Sei lá. Porém, assim. Põe ela de castigo. Eu não sei. Mas... Será que no céu a gente vai poder conversar com Adão e saber os bastidores? A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus, né? João 17 define a vida eterna como conhecer a Deus. Então, no céu, nós todos seremos teólogos, mais ainda do que somos aqui, não é? A gente vai passar entendendo melhor, conhecendo a Deus, conhecendo a história de Deus. Vai ser muito bom. Reverendo, apelando para o seus dotes professorais. No Éden havia duas árvores, uma delas vai continuar existindo na Nova Jerusalém. A árvore da vida. Maravilha. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ela representa uma ameaça? Muita gente acusa a fé cristã ou bíblica de ser obscurantista. Então, quando o homem quis conhecimento, isso o fez romper com Deus. Não é esquisito? O conhecimento da distinção entre o bem e o mal por passar a conhecer o mal, né? O ser humano conhecia o bem. Aliás, ele tinha atividade bem avançada, né? Até hoje em dia, quando um biólogo encontra uma nova espécie de besouro, ele dá um novo nome para aquele besouro, ele dá nome. Quer dizer, ele está fazendo o que Deus deu para Adão, o trabalho que Deus deu para Adão antes da queda, não é? De dar nome para os animais, de dominar sobre terra, mar e ar. Então, quer dizer, não tem nada de obscurantismo nisso. Antes da queda, já existia ciência, já existia pesquisa, já existia trabalho, já existia a obrigação de dominar sobre terra, mar e ar. Isso é muita coisa. Dominar os animais desses três
desses três ambientes aí. Então, não, a fé cristã absolutamente não é obscurantista. Pelo contrário, a verdadeira ciência só nasceu por causa da fé cristã. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa uma conscientização da distinção entre uma coisa e outra, é isso? Sim. E o experimentar... Na verdade, então, traduzindo melhor, quando Adão come o fruto, ele decidiu experimentar o mal. O bem ele já conhecia. Exato. Então, ele quis conhecer o mal. O Adão... Meu... Por quê? É isso mesmo. Ele quis conhecer o lado ruim. Rebeldia, não é? Provavelmente aquele fruto não tinha nenhuma propriedade especial. Talvez fosse um fruto como qualquer outro. A questão foi só um teste mesmo, né? A questão não era o comer, era a obediência ou a desobediência. E ele optou pela desobediência, pela rebeldia, de fato. Que coisa. Ai, tá bom. Vamos lá. Pastor, outra pergunta muito comum. Se eu estou ligado a Cristo, né? E eu estou ligado a Cristo, e Cristo já ressuscitou, o senhor diz que eu também já ressuscitei espiritualmente, eu reino no mundo espiritual. Aliás, é por isso que nós temos autoridade sobre os principados e potestades, sobre os demônios. Está lá em Efésios, capítulo 1, bem claro, né? Jesus é o soberano sobre o mundo espiritual e nós reinamos com ele porque estamos nele. Muito bem. Por que eu tenho que morrer, então? Por que só a morte vai me libertar das características ruins que eu ainda trago por causa da queda de Adão? O salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós vamos passar por essa experiência, a não ser aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo. Os demais vão passar por essa dura experiência da separação do corpo e da alma. Então, tem a ver ainda com o fato de que o reino de Cristo ainda não está totalmente implantado na terra, de maneira patente, visível, não é? Então, por enquanto, a morte ainda graça, ainda reina entre nós. Ela é o último inimigo a ser vencido. É interessante, embora seja Paulo que diz isso, quando João descreve lá em Apocalipse, ele descreve assim de maneira muito certinha. Porque até o diabo vai para o lago de fogo e enxofre antes da morte. Quer dizer, o diabo vai para o lago de fogo e enxofre no capítulo 20 de Apocalipse e a morte e o inferno no capítulo 21. Então, ela de fato é o último inimigo a ser vencido. Muito bom. Agora, reverendo, essa doutrina sempre foi entendida dessa forma ao longo da história? Olha, o que eu vi no livro que tem uma seção que vai mostrando, não sei se a palavra evolução seria correta, mas como essa doutrina perpassa os tempos. Né? Isso. Num certo sentido, a gente tem até uma evolução ao contrário. Porque na época da Reforma, na época dos puritanos, eles tinham uma noção muito mais densa, muito mais profunda dessa doutrina do que nós temos hoje. Então, João Calvino falou muito sobre essa doutrina. Vários puritanos escreveram livros. Tem um puritano que escreveu um livro de mais de 600 páginas sobre essa doutrina. Como chama? Ele chama Roland alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Também não lembro o nome do livro, mas está na bibliografia. Escreveu um livro denso. Thomas Boston escreveu a respeito dessa doutrina. Várias pessoas escreveram sobre essa doutrina. Nós é que desconhecemos. Aí você vai para os pais da igreja, quer dizer, aqueles primeiros cristãos lá do 2º, 3º, 4º século, eles usam até uma expressão muito complicada, que é a expressão teose, que literalmente significa divinização. No entanto, nenhum dos pais da igreja, quando usava essa expressão, estava falando literalmente de que nós nos tornamos em deuses. Eles estavam querendo dizer que a nossa união com Deus é tão profunda, que nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. E eles usaram a expressão teose para falar a respeito disso. Um versículo que sempre me vem à cabeça quando eu penso nisso, além do versículo de Pedro, né, de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, é a 1 de João 3, versículo 9. Olha que coisa linda. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
porque nele permanece a semente divina. Então veja, eu tenho o privilégio de ser um filho adotivo. Os meus pais me deram sobrenome, me deram educação, formaram meu caráter, me deram a instrução na verdade da palavra de Deus. Meus pais me deram muita coisa, mas uma coisa eles não conseguiram fazer. Eles não conseguiram transferir DNA para mim, certo? Na adoção interhumana não existe nenhuma transferência de DNA. O que o texto aqui está falando é que nessa adoção de Deus, ele transfere, entre aspas, DNA para a gente. Que coisa linda, É claro que ele está falando de coisas espirituais. Mas isso é maravilhoso. Mas ele falou de semente divina. A semente divina foi implantada em nós. A expressão grega é assustadora. Então, é maravilhoso. Tem a ver com sêmen? Espermatós, a expressão grega. Literalmente é isso aí. Então, quer dizer, é lógico que ele não está humanizando Deus, ele não está falando de genética humana, de genética material, mas ele está falando Deus transfere virtude real para nós. Por isso que João começa esse capítulo, é curioso, ele fala assim, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí é como se ele se corrigisse e ele falasse assim, e de fato somos filhos. Nós não somos só chamados filhos de Deus. Isso não é só um jeito de falar. Não, nós somos filhos. Por que nós somos filhos? Porque nós fomos unidos ao Filho. Fomos unidos ao Filho eterno, ao Filho perfeito. E, consequentemente, também nos tornamos filhos. João, no primeiro capítulo do Evangelho, ele fala que os salvos são gerados não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. São gerados no Pai. Exato. Né? Nossa, isso é maravilhoso mesmo. E é profundo. É muito profundo. É muito profundo mesmo. Uau! Barbaridade. Reverendo, o senhor falou que nós nos distanciamos um pouquinho dessa doutrina, embora ela tenha sido bastante desenvolvida na época dos puritanos. Por que regredimos? O iluminismo atrapalhou? Não, o iluminismo é anterior, né? Veja, nós somos um povo que gosta de experiência, né? Então, nós não regredimos só nessa doutrina, nós regredimos em teologia em geral. Na época dos puritanos, os agricultores conversavam sobre teologia. Nem precisa ir tão longe, um pouco mais recente, em outros países, Holanda, Estados Unidos. As pessoas mais simples discutiam sermões extremamente avançados e difíceis que foram pregados no domingo, e eles compreendiam e discutiam isso enquanto trabalhavam na roça. Então, essas verdades densas são para o povo de Deus, não são só para os teólogos. E houve épocas que o povo de Deus entendia isso. Mas a nossa época só quer experiência. Nossa época só quer coisas que não precisam, coisas sensoriais e que não precisam usar a cabeça, não precisam usar a mente de maneira profunda. E aí nós temos esse cristianismo sem qualidade da nossa época como resultado, não é? Um cristianismo experiencial, só que é uma experiência vazia. Porque experiência sem o conteúdo denso e teológico da palavra, ela se torna uma experiência vazia, uma experiência sem sentido. Então, aí o grande desafio, e é uma coisa muito legal e muito importante, eu tenho frequentado várias igrejas lá em Extrema, estou morando em Extrema, e não tem a minha denominação lá. Então, a igreja que eu mais frequento é a presbiteriana, lá de Extrema. O reverendo Robson, aliás, pregador extraordinaríssimo. Né? Coisa boa. Fantástico. Está levantando a igreja lá. Pois bem, uma das coisas que a gente observa é que você vai a uma igreja onde o forte é louvor e adoração, mas a palavra deixa a desejar. Sim. Aí você vai em outra onde quase não tem louvor e adoração, mas tem uma palavra fantástica, né? A gente precisa juntar as duas coisas. Por exemplo, quando você toma, o irmão mencionou um negócio muito bacana, né? Quando você
conhece, adquire informação, conhecimento a respeito da tua realidade em Deus, em Cristo, o que é o Evangelho, do que é a salvação, você se deslumbra com Deus e a sua adoração vai ter experiências de sensação reais com Deus, de enlevo, automaticamente, que não precisam ser artificialmente produzidas. É impossível não se emocionar falando sobre a união com Cristo. Quando você vê a profundidade do que Deus fez por nós, o tamanho da nossa salvação, como que você não vai se emocionar? Como que você não vai adorar o Senhor? Como que você não vai responder querendo viver uma vida de mais santidade? É impossível. Então é isso aí. A teologia boa, a teologia profunda, que emana de fato das Escrituras, ela nos leva à adoração. Por isso que uma das expressões mais lindas de adoração está em Romanos, não é? Depois de fazer teologia densa, o apóstolo Paulo explode em louvor e adoração, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 11. Por quê? Porque é impossível conter. Quando você estuda e aprende, consegue entender um pouco da glória de Deus, você tem que adorar, não é? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Reverendo, vamos tomar um tempinho aqui para falar de um outro livro muito, muito, muito prático. É um livreto, né? Mas extraordinariamente útil para todo mundo que é cristão. É esse aqui, ó. Entenda a Bíblia, né? É um livretinho pequeno, muito simples, e onde o irmão fala como a gente pode tirar bastante proveito de uma leitura individual, aquilo que a gente chamava antigamente de hora silenciosa, né? Isso. Da palavra de Deus. E uma das coisas que chamou a atenção no seu livro é que o irmão faz uma exposição o primeiro capítulo, bastante legal, sobre as versões bíblicas em português, para a gente estudar. Qual é a que o senhor gosta mais? Então, a minha proposta nesse livro é exatamente a primeira. São 10 lições sobre como entender a Bíblia. E a primeira é: escolha uma versão, mas não abandone as outras. Então, veja, a gente precisa atualizar a versão que a gente usa na igreja, porque a língua vai mudando e a gente não pode usar uma versão muito arcaica, muito antiga, que as pessoas não entendam. Então, a Bíblia que a gente usa na igreja, o objetivo é que ela seja compreendida. Então, para isso, a gente tem que ir acompanhando as novas versões. Na nossa igreja, a gente usa a Nova Almeida atualizada. A NVI vai lançar uma versão nova esse ano, que está muito... Eu já dei uma olhadinha, está muito boa também. O Dr. Vailate está trabalhando nela. Isso. Então, veja, todas as versões têm coisas boas e têm coisas ruins. Agora, é injusto você analisar uma versão sem ler o prefácio dela. Porque no prefácio, os editores falaram quais foram as regras e quais foram os objetivos deles. Então, se você pega uma nova tradução linguagem de hoje, fica muito claro no prefácio que o objetivo foi fazer uma tradução com um vocabulário reduzido para que ela consiga se comunicar com pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar tanto. Ou seja, claro que você vai perder precisão. Se eles não podem usar tantas palavras, é evidente que a precisão vai ficar prejudicada, mas a compreensão vai ficar melhorada. Então você tem que julgar uma versão a partir do motivo pelo qual ela foi feita. Então, se você pegar uma versão como a tradução brasileira, que foi revisada pelo Rui Barbosa, é claro que ela não vai ser tão fácil de compreender, mas ela é mais precisa, ela é mais bonita, ela é mais rebuscada. Então, você tem que analisar. Todas as traduções são boas, num certo sentido, ok? Num certo sentido. E tem coisas que não são tradução. Como a Bíblia, a mensagem, não é uma tradução, é uma paráfrase. Já deixou de ser Bíblia. Mas só por isso ela não tem utilidade nenhuma? Não, claro que ela ainda tem uma utilidade. Ela nos ajuda, ela tem a mesma utilidade de um comentário bíblico. O comentário bíblico não é Bíblia, mas ele nos ajuda a entender melhor a Bíblia. E uma versão como a mensagem também não é Bíblia, mas nos ajuda, por vezes, a entender melhor a Bíblia. Assim como um comentário às vezes erra, a mensagem também às vezes erra na sua tradução. Então, a maioria das traduções são feitas com muita seriedade.
A não ser uma ou outra aí de gente que quer aparecer na mídia, tudo mais. E tem algumas que não, né? Que exageram em linguagem chula. Aí é evidente que não está à altura do escrito sagrado. Mas outras traduções, elas em geral são muito sérias. E tem também aquelas que são prejudicadas pela intenção de alguma seita de mudar o que a Bíblia diz para poder fundamentar as heresias daquela seita, né? Então, essas também não são Bíblia. Mas aquelas que são produzidas pela Sociedade Bíblica e por editoras sérias, né? Como a Vida Nova, como o Mundo Cristão, essas versões, elas normalmente são versões que têm aspectos muito bons e alguns aspectos que ficam a desejar. Reverendo, só um esclarecimento, né? O senhor começou essa fala dizendo que a gente precisa atualizar a Bíblia que a gente usa na igreja. Um eminente pastor aí falou que a Bíblia precisa ser revisada e tal. Muito obrigado pela pergunta e por me dar a oportunidade de falar isso. Quando eu falo de atualizar, eu estou falando dos termos usados. Não usar, por exemplo, a palavra ilharga, que aparece na revista atualizada. Ninguém sabe o que é ilharga. O fragor das catadupas. A gente não pode mais manter essas palavras na Bíblia, porque são palavras que já não são mais usadas no dia a dia. Então, precisa atualizar o vocabulário, precisa atualizar enquanto linguagem, de maneira nenhuma mexer no conteúdo das escrituras, isso é um total absurdo, mas atualizar a linguagem que é usada na escritura. Muito obrigado por essa oportunidade de correção. Que o senhor conhece os haters, né? Então, se não corrigir, já exatamente. Vi. Muito bom. Estamos falando de estudar a Bíblia. Então, por que você não entra em contato com a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a nossa escola de Bíblia e Teologia? O curso bíblico, ele está em EAD. Você, em qualquer lugar do planeta, você pode estudar a Bíblia. É só entrar em contato com a Agrade pelo telefone 3115-0819 em São Paulo, só que é durante a semana no horário comercial. Você vai falar com pessoas. Se você gosta do mundo cibernético, entra no site agora mesmo, agrade.com.br, e você vai ter todas as informações que você precisa lá. Aproveita, já que você gosta do mundo cibernético, e entra também no site da nossa emissora para mandar críticas, sugestões e falar o que você está achando do Veja Só Entrevista, tá bom? Voltamos já com a sua fotografia e a conclusão dessa entrevista aqui no Veja Só. Muito bom, estamos voltando com o programa Vejam Só Entrevista. Hoje não é o debate, hoje é só a entrevista, tá bom? Com toda sexta-feira a gente faz isso. Mas antes de retomar a conversa com o reverendo Dr. João Paulo Tomás de Aquino, a gente vai ver as fotografias de quem está participando dos nossos concursos aqui. Para participar é só mandar a sua foto. Use as nossas redes sociais, especialmente o Instagram, né? É o mais fácil para você mandar a sua foto. Mas dá para mandar pelo Facebook também, tá bom? Vamos lá. A primeira foto é do Fernando. Não tem o sobrenome dele aqui, mas ele mora na capital paulista. Valeu, Fernandão. Deus te abençoe grandemente e seja bem-vindo aí pelo Facebook. Você pode combinar o dia que você vem assistir a gravação ao vivo aqui no estúdio, já que você mora na capital paulista, tá bom? Assim como a Gisele Martins, que mora em Guarulhos, Grande São Paulo. Está aqui do lado da capital, né? Olha que legal a foto dela. Deus abençoe, viu, Gisele? Muito obrigado pela sua audiência e pela foto que você tirou aí comigo, assim como o Fernando, né? E agora, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós temos o Tiago, com a esposa Josiane e o filho João Lucas. A família inteirinha assistindo ao Vejam Só, que bacana, né? Valeu, Tiago, Josiane e João Lucas. Um grande abraço para você. O Deilson, nosso telespectador, publicou o seguinte. Ele está comentando a
a enquete, né, que pergunta sobre a frase estar em Cristo, afeta o dia a dia, ele diz assim: eleva no grau de buscar estar mais próximo dele, buscando e obedecer seus mandamentos. Então, Deilson, sim, quando a gente se lembra disso, isso acontece, mas até que ponto a gente se lembra disso? O reverendo Tomás de Aquino foi bastante enfático num dos grandes perigos que a gente enfrenta nos dias de hoje, que é olhar para a fé em busca de sensações, não é, reverendo? Isso mesmo. Quando deveríamos nos aprofundar na comunhão, vamos chamar de mística com Deus, por meio do conhecimento dele e não do desfrutar de visitações ou coisas parecidas. Palavra, né? É Bíblia, estudar a Bíblia, é mergulhar na Bíblia, de vez em quando quase que brigar com o texto para conseguir entendê-lo, para conseguir extrair isso eu brigo muito. que ele tem. Não, eu nunca escondi isso de ninguém, nem um aluno ou aluna minha, ou telespectador vai poder falar que o Weber concorda com tudo que está na Bíblia. Não, tem muita coisa que eu não concordo, eu obedeço. Porque está lá. Uhum. Mas, assim, dizer que eu concordo, não concordo. E a luta é essa, é lutar para a gente entender, para a gente compreender o texto e dar trabalho. Dá trabalho. Não é uma lidinha desresponsabilizada, descompromissada de manhã só para poder bater o cartão e ir embora. Não, é gastar tempo com as Escrituras para que a gente consiga entendê-la melhor. Você quer ver? Um exemplo, quando Deus chega para Ananias e fala assim: você vai batizar um homem que está lá na rua direita, na casa do Judas e tal. Aí o Ananias falou: senhor, o senhor está mal informado. Esse cara aí, ele veio aqui matar, torturar, destruir a sua igreja. Né? Eu me identifico muito com o Ananias nesse ponto. Uhum. Né? Como o senhor quer que eu vá lá batizar um miserento desses? Que era Saulo. Aí Jesus fala assim: você vai lá e faz isso, porque ele é vaso. Só faltou dizer assim: não fala assim dele, porque eu o escolhi, ele é vaso eleito meu para testemunhar do evangelho diante de reis. Ele foi e chamou Saulo de irmão. Essa frase, para mim, é a mais linda do Novo Testamento. Porque ele não precisava ter chamado Saulo de irmão. Ele podia ter chegado lá, né, e falar: seu Saulo, sentiu a mão de Deus, né? Tá ceguinho, gostou, né? Veio aqui perseguir os crentes em Jesus, tomou, agora, tudo bem, vou orar por você, vou te batizar. Ele podia ter feito isso, mas eu faria. Se eu fosse, né? Se eu obedecesse. Mas não, ele chega lá e fala assim: Saulo, irmão. Foi a primeira palavra que Paulo ouviu depois de convertido, de um crente. Será que os 3 dias que ele não ficou lá, como é que eu vou ser recebido agora, né? Como é que vai ser? E ele recebe essa fala: Saulo, irmão. Então, eu queria ter o espírito de Ananias. Mesmo diante daquilo que, para mim, é difícil de engolir nas Escrituras, obedecer, porque a palavra é do Senhor. Eu tenho certeza que ele tem um galardão gigantesco, que eu também estou correndo atrás. Exato. O Leandro escreveu o seguinte: com certeza ajuda e muito. Quem está em Cristo, nova criatura é. Como é que é esse versículo, hein? Aquele que está em Cristo é nova criação, né? Nova criatura. Eu até tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu o encontro. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O termo grego é até nova criação. Quer dizer, quando a gente é enxertado em Cristo, quando a gente passa a estar em Cristo, é como se Deus estivesse dizendo: haja luz. É como se Deus estivesse nos recriando. E naquele momento, algo morre em nós. E algo vive em nós, não é? Por isso que Paulo fala: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, é uma nova criação. A conversão, que é a nossa união com Cristo,
ela é tão radical que ela pode ser chamada de uma nova criação. Reverendo, para terminar, uma pergunta mais delicada. Se isso tudo que o senhor descreveu brilhantemente e trata no seu livro, deixa eu mostrar de novo o livro aqui, né? União com Cristo. Se tudo isso é verdade, por que tantos cristãos se desviam? Veja, uma coisa é crise espiritual. Cristãos passam por crise, passam por momentos, seja por causa de sofrimento, seja por causa de pecado, cristãos, por vezes, passam por crise e se desviam temporariamente. E também por falta de conteúdo, né? Um cristianismo só em busca de experiência, quando não tem experiência, ele se decepciona, né? Agora, existem aqueles que abandonam realmente a fé. E talvez a melhor explicação seja aquela que a própria Bíblia dá, não é? Eles se foram de nós porque não eram dos nossos. Aqueles que abandonam Cristo de vez, por mais que tenham sido pastores, por mais que tenham falado muito bonito anteriormente, por mais que aparentemente fossem crentes, na verdade eles nunca foram de fato transformados pelo Espírito Santo. Nunca foram unidos a Cristo, porque veja, quem é unido a Cristo não desune. Esse é um dos outros motivos pelos quais não existe perda de salvação, pelos quais nós cremos na perseverança dos santos. Porque se a união com Cristo é tudo isso que foi mostrado aqui, e muito mais a Bíblia tem para mostrar, então como é que isso seria desfeito? É impossível, é impossível. Então nosso objetivo deve ser buscar sermos achados nele, não é? Não tendo justiça própria, mas a nossa justiça é Cristo, a nossa salvação é Cristo, a nossa vida é Cristo, a nossa identidade é Cristo. A nossa época vive em crise de identidade, né? Crise de identidade é uma coisa tão importante, pessoas se cortam pela dor de não saber quem são, pela dor de não se aceitarem. Veja, nós somos filhos de Deus, amados em Cristo, desde toda a eternidade passada até toda a eternidade futura. Isso é uma identidade maravilhosa. É isso que nós somos fundamentalmente. Nós somos pessoas que foram unidas a Cristo. Então, quem estiver em crise ou até desviado por conta de alguma decepção, vai acabar voltando. Certamente. Se for um crente verdadeiro, se for unido a Cristo verdadeiramente, vai voltar. Seja no leito de morte, mas vai voltar. Glória a Deus. Muito bem, conversamos aqui com o reverendo doutor João Paulo Tomás de Aquino. Ele é professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Jandira. Em Jandira, né? Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Vamos lá? A frase estar em Cristo afeta conscientemente seu dia a dia em qual grau? Bom, 90% responderam que afeta em grau elevado, glória a Deus, né? E 10% responderam em grau baixo. Tá bom. Os crentes em Cristo estão bem aí, né? Eu responderia grau baixo porque eu sou muito desleixado com essas coisas, né? Por isso que eu tenho que ficar brigando. Não é eu que brigo com a Bíblia que briga comigo. Sua anta, né? Tá pior que a mula de Balaão. Aprenda! Estou aprendendo aqui com os meus queridos convidados. Deus abençoe você, te dê um fim de semana bastante rico e uma semana bastante próspera. Na próxima sexta-feira, às 11 da noite, nos encontramos no próximo Vejam Só Entrevista. Até lá.